Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael Fabre e vamos começar mais uma aula de Física 3, Eletromagnetismo para o PISM 3 e o Enem. Estamos estudando a eletrostática e mais especificamente nesta quinta aula iremos falar sobre a lei de Coulomb e a medida da carga elétrica. Por volta do ano de 1775, algumas evidências experimentais convenceram o físico-químico inglês Joseph Priestley de que a interação elétrica deveria ser descrita por uma lei semelhante à da interação gravitacional. Bom, naquela época lá, eles já conheciam uma expressão matemática para a gravitação, uma força expressa através de uma fórmula matemática que prevê a intensidade dessa força caso você varie alguns parâmetros, como a massa e a distância entre as massas. Aí eles concluíram que talvez, sei lá, quem sabe, vamos testar. Talvez a força elétrica também possa ser descrita tal como a força gravitacional era. Já se conhecia a força gravitacional. A atração e repulsão entre cargas elétricas deveria ser também diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas, grandeza equivalente à massa na interação gravitacional e inversamente proporcional à distância. Então já se desconfiava disso, né? Essas coisas não vêm da noite para o dia. Esse entendimento sobre as forças elétricas e gravitacionais foram acontecendo ao longo dos anos e dos séculos. Foi testado isso em laboratório, num ambiente controlado, onde você tem maior controle sobre o seu experimento, e observou-se que a força elétrica era, de fato, bem parecida com a força gravitacional. Ela poderia ser descrita como uma expressão, através de uma expressão matemática, bem parecida com a expressão da força gravitacional. Veja a figura abaixo. Ela ilustra um experimento realizado por Benjamin Franklin por volta de 1875. Ele observou que uma bolinha de cortiça neutra, pendurada por um fio de seda, colocada próxima a um vaso metálico vazio, eletricamente carregado, era atraída apenas externamente. Vamos ver a figura. Está aí a figura. Este cientista, Benjamin Franklin, observou que se eu tenho uma cortiça neutra e se o vaso está eletricamente carregado, quando nós estudamos a indução, nós observamos que um corpo eletrizado, ele induz uma polarização num corpo neutro. Esse corpo neutro, ele ainda vai continuar neutro. O número de cargas positivas vai ser igual ao número de cargas negativas. Contudo, vai acontecer uma polarização. A carga contrária à carga do corpo que induz vai ficar mais próxima no corpo induzido. E a carga semelhante à do corpo indutor vai ficar mais afastada no corpo induzido. Então, as cargas semelhantes mais próximas se atraem e o corpo neutro, aí neste caso a cortiça, vai ser atraída. Mas o Benjamin Franklin observou que quando você tem um corpo carregado oco, essa atração acontece somente quando a cortiça, o corpo neutro, está fora. Se ela estiver dentro, isso daí não acontece.
não acontece a atração à lateral, à parede do corpo carregado. Quando colocada dentro do vaso, não sofria nenhuma atração. Teoricamente, o mesmo efeito ocorreria com um planeta oco, que só exerceria atração gravitacional sobre corpos externos a ele. Bom, esse resultado experimental veio ao encontro da previsão teórica de Priestley, que 10 anos depois foi comprovada experimentalmente pelo físico francês Charles de Coulomb, num resultado que ficou conhecido como a Lei de Coulomb. Então vamos aí ao enunciado da Lei de Coulomb. A Lei de Coulomb é a lei que quantifica, né? Aí nós já havíamos qualificado, né, que cargas semelhantes se repelem e opostas se atraem, mas o físico lá francês Coulomb, ele quantificou isso, e em ciência é muito importante poder quantificar, saber distinguir 1 de 10, 10 de 100, 100 de 1000, para que você tenha aí especificações para o uso de cada equipamento. Por exemplo, a bateria de um celular, ela é muito menor que a bateria de um carro elétrico, né? Então, você não precisa ter uma quantidade muito grande como a bateria de um carro elétrico para operar o seu celular. Então, nós precisamos quantificar, medir a quantidade da energia, a quantidade do que nós queremos. É importante poder quantificar em ciência. E a lei de Coulomb diz que o módulo das forças de interação F entre dois pontos materiais de cargas elétricas Q1 e Q2 é diretamente proporcional ao produto dessas cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses pontos materiais. Matematicamente, essa lei expressa na forma F é igual a Q1, Q2, dividido por D ao quadrado, e a constante de proporcionalidade, chamada K, ela vai ser inserida aí, né, e vai depender de uma série de fatores que nós vamos ver depois. Então, a expressão F é igual a K vezes Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. O que significa isso? Qualitativamente, significa que quanto maior a polarização, né, quanto maior o carregamento, quanto maior for a carga, Q1 ou Q2, maior vai ser a força. E dividido pelo quadrado de distância, dizendo que se elas estão muito separadas, a força é pequena. Se elas estão bem próximas, a força é grande. Significando que é inversamente proporcional à distância. Distâncias grandes, inversamente proporcional, força menor. Distância menor, força maior. Bom, o livro traz aí um pequeno histórico sobre o que o Coulomb fez, qual é o legado dos trabalhos de Coulomb. O Charles de Coulomb foi um físico francês pertencente à alta sociedade, né? Ele era rico. Engenheiro militar, foi desligado do exército em 1791 e durante a Revolução Francesa foi obrigado a refugiar-se fora de Paris. Seus primeiros trabalhos em física estavam voltados ainda à engenharia e à mecânica. A sua contribuição mais notável à física, no entanto, está ligada à eletricidade, né? Ele é mais conhecido por isso. Em 1784, Coulomb iniciou uma série de cuidadosos experimentos utilizando uma balança de torção muito sensível, por ele projetada, para descobrir a relação entre a força F, o módulo da força de interação entre corpos carregados eletricamente, e a distância entre eles. E concluiu que F era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quer dizer, se você colocar os corpos carregados longe, a força é pequena. Se você colocar os corpos carregados próximos, a força é grande. Embora não usasse a denominação carga elétrica,
conceito inexistente na época, Coulomb concluiu que a interação eletrostática deveria ter uma forma equivalente à sua expressão atual. Ele não sabia na época, mas ele concluiu que ela deveria ser assim. F é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, por analogia à lei da gravitação universal de Newton. Então, o Newton ele influenciou Coulomb e, devido ao conhecimento que o Coulomb tinha da matemática de Newton, ele conseguiu fazer essa analogia e foi bem sucedido formulando essa equação que é bem semelhante para a lei que rege a gravitação entre dois corpos. Apesar de não ter sido o primeiro a propor essa lei, ela tem o nome de Coulomb porque, além de comprová-la experimentalmente, ele foi o primeiro a publicar o trabalho em que ela é apresentada e seu experimento é cuidadosamente relatado. Por ser rico e por ser membro da aristocracia, o experimento dele ficou mais divulgado, as pessoas falavam mais o nome dele. É claro que, sei lá, talvez alguém já sabia disso, mas por essa pessoa não ser tão destacada na sociedade, não ficou o nome dela, ficou o nome do Coulomb. Aí, a constante K costuma ser chamada de constante eletrostática e está relacionada ao meio em que as partículas carregadas estão imersas. Depende, então, K é uma constante que depende do meio. A direção das forças de interação entre os pontos materiais de cargas Q1 e Q2, F12 e F21, cujos módulos são iguais a F, é a da reta que contém esses pontos. O sentido é de atração quando as cargas forem de sinais diferentes e de repulsão quando forem do mesmo sinal. Como comentamos no quadro da figura 15, o sinal das cargas elétricas não é, a rigor, um sinal algébrico, embora às vezes seja utilizado como tal. Por essa razão, optamos por não colocá-lo na expressão da lei de Coulomb. Pela mesma razão, não nos parece necessária a utilização da barra indicativa de módulo para a carga elétrica. Vamos aqui entender as figuras A e B, porque eu acho, como professor, importante o entendimento do que está acontecendo aqui. O que é Q1, o que é Q2, o que é F21, o que é F12. Veja que F21 é a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. E F12 é a força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Então, você vê que quando as cargas são iguais, figura A, a força é de repulsão. Veja em cima da carga Q1, a força F21 é a força de repulsão que a carga 2 exerce sobre a carga 1. E veja em cima da carga Q2 que a força F12 é a força de repulsão que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Na figura B, vemos que a força é de atração. Concluímos que as cargas são diferentes, Claro, diferentes, opostas, porque é força de atração. Então, a F21 é a força de atração que a carga 2 exerce sobre a carga 1, e a F12 é a força de atração que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Bom, aqui o livro traz aí uma nota sobre a diferença de carga e ponto material de carga. Não acho muito importante dar muita atenção a isso, mas simplesmente um questionamento teórico que o livro traz. Vamos passar adiante. Por razões de conveniência e praticidade, o sistema internacional adotou como unidade padrão para a eletricidade o ampere. O ampere é a medida de corrente elétrica e é a unidade padrão
no sistema internacional no que diz respeito à eletricidade. É a unidade de intensidade de corrente elétrica, conteúdo do capítulo 5, baseando-se na propriedade que será abordada no estudo do eletromagnetismo, capítulo 8. A partir do ampere é definido coulomb, unidade de carga elétrica. 1 coulomb é a quantidade de carga que atravessa a seção normal de um condutor percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 1 ampere em 1 segundo. Assim, essa é a definição do que o coulomb, usando o ampere e o segundo como unidades padrões para fazer esta definição. Definida a unidade de carga elétrica, o valor da constante eletrostática K para o vácuo torna-se K é igual a 9 vezes 10 a nona Nm² por Coulomb ao quadrado. A relação da constante K com o meio será mais bem entendida depois de estudarmos os capítulos 2 e capítulo 4, a partir de outra constante, a permissividade do meio. O Coulomb é uma unidade de carga muito grande. Tem que ter muito elétron, tem que ter muito próton em excesso, muito elétron em excesso, né? Ou se você quiser, tem que ter muito elétron em excesso para qualificar a carga negativa. Tem que ter muita carência de elétron para qualificar a carga positiva, ou seja, próton em excesso. Para dar um Coulomb. O Coulomb é uma unidade de carga muito grande. A carga elétrica de uma nuvem, imagina uma tempestade, né, onde tem um excesso de elétrons enorme. E o carregamento dela é algumas centenas de coulombs apenas, né? Não chega a ser muita coisa. Por essa razão, quase sempre nos referimos a submúltiplos do Coulomb, como microcoulomb, nanocoulomb e o picocoulomb. O valor da carga elétrica elementar que é negativa para o elétron e positiva para o próton, determinado experimentalmente pelo físico norte-americano Robert Millikan, no início do século XX, vale com dois algarismos significativos. É igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quer dizer, é muito pequeno. A carga de um elétron é muito pequena. Tem que ter um aglomerado muito grande de elétrons para dar um coulomb só. Olha aí. A carga de 1 coulomb é equivalente à carga de 6,3 vezes 10 a 18 elétrons. É muito elétron para dar um coulomb. Ou seja, esse é o número de elétrons que um corpo deve ter a mais ou a menos que o número de prótons para que a sua carga elétrica seja de 1 coulomb. Então, uma tempestade, uma nuvem que tem aí uma carga de 1 coulomb, vai ter aí mais ou menos em excesso da ordem de 10 a 19 elétrons. Bom, pessoal, essa daí foi a aula teórica sobre lei de Coulomb. Nos basta agora resolver esses exercícios, né, comentar os exercícios resolvidos e resolver outros para que o nosso entendimento sobre o assunto fique mais aprofundado. Tchau para vocês, pessoal. Até a próxima aula.